Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu poderoso e santo nome, Pai. Obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor. Oh Deus, tu és rico, poderoso. Tu és, Pai, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Amado Deus, poderoso Pai, nesta noite, ó Senhor, como sempre, Pai, clamo pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder. Clamo, ó Deus, para que o Senhor alcance agora cada vida, cada coração, que o Senhor possa neste momento, Pai, entrar com o Teu poder de cura, de libertação, de salvação. Pai, que todos sejam alcançados neste momento pela Tua poderosa presença. E onde, ó Deus, a Tua palavra chegar, Pai, que haja um renovo de esperança e que vidas, Senhor, sejam completamente transformadas. Faz a Tua obra no meio de nós neste momento, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Samara Dias, Deus te abençoe. Um ótimo final de tarde para você, Samara. Tá tudo bem com você aí? Tudo bem com a família? Mais alguém já chegou aí que pode deixar um graça e paz, um amém, um aleluia, um grito de glória a Deus? Mais alguém que pode deixar aí a sua curtida? Mais alguém que pode compartilhar essa mensagem e abençoar a vida de alguém? Faça isso. Vamos abençoar a quem precisa. Amém? Meus amados, lembrando vocês, tive no monte agora à tarde, tá? Por volta de umas 16 horas, mais ou menos. Lili, boa tarde, Deus abençoe. Eu tive por volta de umas 16 horas no monte, tive ali levantando o meu clamor no monte, tá? Eu tenho sempre orado por vocês, cada um de vocês aqui na minha casa. Mas hoje eu tive o privilégio, eu tive um horário disponível, fui ao monte e lá do monte eu clamei pela vida de cada um que me segue nas redes sociais, tá bom? Então, se a sua vida estiver sendo abençoada, se a sua vida estiver prosperando, se tiver as coisas de Deus acontecendo aí, é porque tem alguém orando, intercedendo por você, tá bom? E lembrando você, tá? Canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. Faltam 2 pessoas para a gente chegar a 2.000 almas ali congregadas. Quem sabe não é você que está faltando lá, falta só 2 para a gente completar 2.000 vidas para a honra e glória do Senhor. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tá? Abra aí a tua Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2, versículo de número 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vou repetir. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E o tema da nossa mensagem dessa tarde maravilhosa, esse final de tarde maravilhoso aí, é a fonte. Pegou aí? Tema da nossa mensagem, a fonte. Jeremias capítulo 2, versículo 13, para a nossa meditação, tá? Vai deixando aí a sua curtida, vai deixando aí o seu grito de glória a Deus e vamos lá! O profeta Jeremias traz uma denúncia profunda e dolorosa.
O povo de Deus havia abandonado a fonte das águas vivas e cavado para si cisternas rachadas. Cisternas que não retêm água. Essa imagem é forte porque revela a tragédia de quem troca a presença de Deus por substitutos que não conseguem sustentar a alma. Há pessoas que continuam andando, há pessoas que continuam trabalhando, há pessoas que continuam sorrindo e até pessoas que continuam sobrevivendo, mas por dentro estão secas. Ah, Jesus, tem informação, mas não tem direção. Tem movimento, mas não tem vida. Tem religião, mas não tem comunhão. O grande problema da humanidade não é apenas a falta de recursos, é a distância da fonte. Quando você olha, por exemplo, um rio, e você vê um grande rio, um rio imenso, e você vê aquele rio seguindo o seu rumo, com um destino que sabe-se lá para onde vai. Você olha, você consegue imaginar, né, o tamanho, a largura, a profundidade. Você consegue imaginar muitas coisas. Mas o interessante de tudo, ninguém para imaginar onde está a origem desse rio. Onde ele começa? De onde vem toda essa água? Ele tem uma fonte, ele tem um início, ele tem um começo. Mas para que tudo isso, todo esse rio, essa imensidão de água chegue a esse ajuntamento todo, é preciso que uma fonte comece a liberar em pequenas doses para que isso fique grande. E quando a gente olha uma fonte, uma nascente tão pequena, a gente não consegue mensurar o tamanho, a grandeza e muito menos a riqueza que aquela fonte pode trazer. Por exemplo, aquela fonte, ela chegando a uma determinada grandeza, ela vai trazer o que? Vida, peixes, árvores, todo tipo de vegetação. Pode trazer também o trabalho para o ser humano, o trabalho para o homem. Pode trazer também recursos ilimitados. E acima de tudo, é a própria água que é a fonte da vida, na qual o ser humano não consegue sobreviver. Então, quem olha aquela imensidão de água não consegue imaginar aquela fonte jorrando no início. E assim tem sido a vida de muitos homens e mulheres que estão sedentos. Muitos homens e mulheres que estão sem recurso para administrar sua vida. Homens e mulheres que estão necessitados de preencherem um vazio em suas almas que só a fonte verdadeira pode preencher. Então, começa a imaginar a grandeza, o tamanho, a imensidão de um Deus que pode sim inundar completamente a alma de uma pessoa. Ah, meu irmão e minha irmã, eu falo isso com muita alegria. Oi, Flávia, tudo bem? Boa tarde. Eu falo isso com muita alegria. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Eu ultimamente, uma das coisas que tem me dado maior prazer é fazer evangelismo. E eu tenho saído todos os dias, com cartas de evangelismo, com folhetos de evangelismo, né? Eu estou aqui dentro de um pequeno escritório que eu tenho em casa e eu monto tudo aqui com muito carinho, com muito amor. Eu faço a impressão aqui mesmo, eu faço tudo aqui e depois saio para distribuir. E olha,
os testemunhos que eu tenho ouvido a respeito do que a palavra de Deus tem feito é uma coisa que não dá para você descrever. Sabe por quê? Porque está faltando a fonte na vida de muita gente. Às vezes seca, a alma fica vazia, fica seca, a alma fica desesperada, muita gente sem saber o que fazer, para onde ir, como lidar com determinadas situações, muita gente preocupada, ansiosa, depressiva, muita gente passando diversos tipos de luta, problema, e as pessoas não conseguem olhar para a fonte. Não conseguem. E a solução todinha para a vida de várias pessoas está na fonte. Essa fonte é Deus. Essa fonte é o Senhor. Nós precisamos todos os dias não só beber da água dessa fonte, a água da vida. Nós precisamos o quê? Mergulhar nela. Nós precisamos o quê? Nos molhar por completo. Deixar ela nos envolver e ali mergulhar bem profundo. Senhor, toma minha alma, enche, Pai, enche da tua presença, tira esse vazio de dentro de mim, tira essa falta, Senhor, de vitalidade, essa falta de fé. Pai, tira esse desânimo, arranca isso de mim, Senhor. Essa desesperança, eu não quero isso mais para minha vida, Pai, tira isso de mim. É a fonte tem esse poder. Quer aprender mais sobre isso? Então deixa a sua curtida aí, deixa o seu glória a Deus e vamos entrar agora na mensagem para a gente aprender o poder que essa fonte tem e quanto a gente precisa dela. Quando o homem abandona a fonte, perde a vida verdadeira. Deus não foi apresentado em Jeremias como uma ideia, mas como a fonte das águas vivas. Isso significa que fora dele, fora do eterno, fora do Senhor, há apenas aparência de vida. O ser humano pode buscar prazer, poder, dinheiro, um prazer momentâneo e reconhecimento, mas nada disso substitui a presença de Deus. Nada disso substitui a presença de Deus. E eu provo isso para você. Oi, Lu! Boa noite, Lu! Tudo bem por aí? Tudo bem com a família? Tudo bem com a casa? Deus abençoe. E eu te provo isso da seguinte maneira. Pega uma pessoa simples, humilde, uma pessoa pobre. Vai lá e olha se ela tem Deus como a fonte de água viva dela. Se não tiver, você pega e faz uma comparação dela com uma pessoa rica, milionária, que também não tem Deus como a fonte de água viva dela. Você vai ver que a única diferença é o dinheiro. A alma continua a mesma, seca, sedenta. Parece aí uma cisterna rachada. Não tem a fonte de água viva. Mas quando você faz uma comparação, aquela pessoa ela é pobre, ela é humilde, mas ela está ali naquela fonte, bebendo daquela água viva, bebendo daquele eterno que jorra continuamente, e você faz uma comparação com a pessoa que é rica, você vai ver que essa pessoa rica, sem Deus, está vazia, é só dinheiro e nada mais. Nós precisamos, sim, precisamos da água da vida eterna, precisamos de Deus, precisamos dessa fonte jorrando continuamente sobre nós. A crise espiritual começa quando a criatura decide viver sem o Criador. A alma até tenta continuar, mas continua ficando vazia. O coração até tenta resistir, mas perde o rumo. Quando a fonte é abandonada, a seca não demora a chegar.
E como eu disse, eu tenho feito evangelismo, tenho entregue cartas, eu gosto muito de fazer isso. E eu tenho visto agora algumas pessoas dando testemunho do que a palavra tem feito na vida delas. E hoje eu tive o privilégio de levar mais 3 cartas a 3 pessoas cristãs. E uma delas testemunhou para mim: olha, ontem eu estava passando por isso, e estava perguntando para Deus, por que, Senhor? E de repente você me aparece aqui no meu local de trabalho, me entrega aquela carta justamente com a mensagem que eu precisava ouvir. Mariana Oliveira, Deus abençoe, boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem com a família? Seja bem-vinda. E aí ela disse, a mensagem chegou na hora certa porque eu precisava ouvir aquela palavra. Você está entendendo? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Ah, Mariana, tá bom, pode deixar que eu oro sim, tá? Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com a fonte. A fonte é Deus, gente. Se não tiver a fonte, e quando a fonte está jorrando água, e quando a gente decide beber dessa água da vida, tudo muda ao nosso redor. Tá bom, Mariana? Tá joia, tá? Pode deixar. Então, queridos, olha só que diferença. Aquele que bebe da água, aquele que está ali na fonte, daquele que não tem Deus como a sua fonte de água viva. As cisternas rachadas nunca conseguem satisfazer o ser humano. Nunca. O texto bíblico fala de cisternas rachadas que não retêm água. E isso representa tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus. Oi, Eliane, boa noite, tudo bem por aí? Pode ser o dinheiro, pode ser o quê? A fama, pode ser os relacionamentos, o orgulho, o pecado ou os prazeres passageiros. No início parece funcionar, mas logo revela o quê? Sua falência. Eu cito aqui como exemplo, tá? E não é para te magoar, não é para te chatear, não é para te aborrecer, não, é palavra, é Bíblia. Eu cito como exemplo uma mulher que eu conheci certa vez, uma mulher que se converteu, uma mulher que estava ativa na obra do Senhor, uma mulher que fazia a obra, que trabalhava, que se envolvia, e uma mulher que estava disposta a tudo para agradar a Deus. De repente, ela separou do marido, e agora ela decide se envolver com outro homem, mas esse homem não é cristão, não é da igreja. E aí, para agradar ao homem, ela faz tudo aquilo o que ele deseja. Principalmente o quê? Principalmente o quê? Saia da igreja, largue o seu Deus, saia da presença do seu Senhor. E aí ela faz o quê? Ela abandona Deus, abandona a sua fé, deixa de lado a sua crença e agora ela vive para aquele relacionamento, colocando aquele romance no lugar de Deus. Pastor, mas aí é complicado, né? A pessoa vai ficar sozinha. Não, não estou dizendo isso. Mas eu digo o seguinte: se eu amo ao Senhor, se eu preciso dessa água da vida, eu não vou trocar por uma cisterna rachada. Não, olha só, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu Deus. Eu não largo ao Senhor. Se você quer ficar comigo, você pode até não querer aceitar da fonte que eu bebo, mas pode ter certeza, da fonte que você bebe, eu não vou beber. Temos que ter decisão.
Só que tem muita gente que está o quê? Tomando cisternas rachadas para suas vidas e trocando pela água, pela fonte que jorra eternamente. Nós não podemos cometer esse erro jamais, porque logo vai revelar sua falência. A humanidade vive atrás de soluções rápidas para dores profundas. Tenta preencher a alma com coisas externas, mas a sede interior, ela continua. É por isso que tantas pessoas possuem tudo, mas ao mesmo tempo não possuem paz. Tem agenda cheia e coração vazio. Tem muitos caminhos e nenhuma direção. Você pode olhar. São cisternas rachadas. Cisternas que nunca vão conseguir satisfazer a vida de alguém. Ei, entenda uma coisa. Como seres humanos, nós fomos criados por Deus. E todo aquele que começa a entender isso, logo direciona o quê? A sua adoração ao Senhor, porque sabe que a sua alma tem uma necessidade. O seu corpo pode ter N necessidades. O seu corpo pode querer N coisas, mas a sua alma necessita da fonte de água da vida. Fonte de água eterna. Entendeu isso? Tá pegando aí? Amém? Glória a Deus. Ana Lu, oi Ana Lu. Tudo bem? Boa noite, Deus abençoe. Só o retorno à fonte pode restaurar o ser humano. Só o retorno à fonte pode restaurar o ser humano. A resposta de Deus não é apenas denúncia, é chamado ao retorno. A graça sempre abre caminho para quem deseja voltar. Deus continua sendo fonte de perdão, de renovação, de cura e de recomeço. Deus continua sendo. Oi Rosa Silva, boa noite, Deus abençoe. Quando alguém volta para o eterno, para o Senhor, a vida não apenas melhora, ela é restaurada. Restaurada. O mundo não precisa apenas de novos hábitos, precisa de arrependimento. Não precisa apenas de cultura melhor, precisa de conversão. Não precisa apenas de mais conhecimento, precisa de uma nova relação com Deus, com o Senhor. Então só o retorno à fonte pode restaurar o ser humano. Se eu te perguntasse, como vai sua vida? Onde está a sua fonte? De que água você tem bebido? Onde está a sua fonte? Você tem bebido de cisterna rachada? Ou você tem bebido de fonte da água da vida? Essa é a diferença entre um e outro. E isso aí vai revelar lá na frente a vida de cada um. Olha, eu não falo isso para te convencer, eu não falo isso para te impressionar. Mas se tem uma coisa que eu tenho vivido ultimamente, é paz interior. Se tem uma coisa que eu tenho vivido ultimamente, é uma presença gloriosa de Deus na minha vida. Porque eu decido beber da fonte da água eterna, da água da vida. E nessa tarde, quando eu estava orando lá no monte, eu até falei com Deus, Senhor, tá bom demais, mas Pai, eu quero mais, eu ainda acho pouco. Eu quero ver milagres acontecendo, eu quero vidas sendo salvas, eu quero ver pessoas sendo restauradas, eu quero ver gente dando testemunho de que a Tua palavra, Senhor, ela tem feito milagres e maravilhas na vida das pessoas. Oi, Ana Lu, dias bons e dias difíceis. Hoje está difícil? Então essa palavra
é para você. Essa palavra é para você. E hoje Deus pretende restaurar todo esse dia. Deus pretende te fortalecer. Deus pretende, fazer uma grande obra aí. Pode crer nisso. Escuta isso aqui, Certa vez um homem simples, trabalhador de uma pequena cidade do interior, passou anos tentando vencer sozinho. Ele acreditava que se trabalhasse mais, acumulasse mais e controlasse melhor sua vida, finalmente encontraria paz. Comprou coisas, construiu uma casa, aumentou sua renda e tentou oferecer à família tudo o que nunca teve. Ainda assim, dentro dele havia um vazio crescente. Com o tempo, começou a perder o sono, depois a paciência, depois a esperança. Sua casa estava cheia, mas seu coração estava deserto. Um dia, ao ver a pequena filha orando sozinha antes de dormir, ele percebeu que a criança tinha algo que ele não possuía: a serenidade. Naquela noite ele chorou diante de Deus e confessou que havia tentado viver como se a fonte não existisse. A partir daquele momento, sua vida começou a mudar. Ele não recebeu apenas alívio para os problemas, recebeu vida para a alma. Entendeu que nenhuma conquista substitui a presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Nada substitui a presença do Senhor. E às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue ver, mas a solução está ali, diante do nosso nariz. E às vezes exemplos como esse, de uma pequena criança orando, buscando o eterno, uma pequena criança tendo serenidade na vida, a gente entende, é disso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que a minha alma está almejando. Consegue entender? Amém? E aí eu quero concluir com você dizendo o seguinte: a humanidade continuará ferida enquanto tentar matar a sede em cisternas rachadas. O coração humano foi criado para Deus e somente Deus pode preencher o que o mundo nunca conseguirá completar. Hoje, a grande pergunta não é apenas o que temos buscado, mas onde temos bebido. Porque quem se afasta da fonte pode até sobreviver por um tempo, mas jamais viverá em plenitude. A verdadeira restauração começa quando o homem para de correr atrás de substitutos e volta para aquele que é a fonte das águas vivas. Jesus continua chamando os sedentos. E ainda hoje, ele oferece aquilo que ninguém mais pode dar: vida abundante, paz verdadeira e uma alma profundamente saciada. Ele está chamando você. Vamos beber da água da vida. Vem saciar a tua sede. Vem encher a tua alma da minha presença. E deixa que eu preencho todas as coisas. Deixa que o restante eu faço. Só eu posso te dar paz. Só eu posso te restaurar. Só eu posso completar a tua vida. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor, aquele que te criou. Ele não perde tempo. Bebe dessa água agora mesmo. Bebe até saciar a tua alma. A fonte. Jeremias capítulo 2, versículo 13, para a nossa meditação nessa noite abençoada que o Senhor preparou especialmente para nós. Alguém aí recebeu da fonte? Alguém aí está tomando posse dessa palavra? Alguém aí está saciando a sua alma
em Deus, então pega essa palavra, agarra firme e não solta jamais, porque Deus está falando com você. Deus está direcionando essa mensagem para a tua vida. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, nesta noite abençoada, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que tu és a fonte e que não há outra, Pai, que possa jorrar, Senhor, para a vida eterna. Não há nenhuma outra fonte, ó Senhor, que possa saciar, Pai, a alma do ser humano. Não há, ó Deus, nenhuma fonte, Pai, que possa satisfazer, Senhor, o desejo de uma alma. Nada, Senhor, pode preencher o vazio que está dentro de nós, que não seja a tua presença. Então clamamos a ti nesta noite, ó Senhor, inunda, Pai, o nosso ser, Senhor. Ah, Deus, enche-nos, Pai, com a tua presença. Traz às nossas vidas, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traz às nossas vidas, Senhor, a serenidade. Ah, Deus, que o Senhor possa nessa noite, Pai, mover o teu sobrenatural sobre as nossas vidas, porque nós clamamos por ti. Pai, eu quero pedir também, Senhor, pelas pessoas que nesse momento, Pai, passam por um aperto, uma dificuldade, um problema, Pai, assim como a família do Davi está preocupada com ele e clama, ó Deus, pela tua presença, que só possa ir lá também, Pai, tocar na vida dele. Eu não sei qual é a causa, qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, bem como, Deus, tu sabes também o que todos têm passado neste momento. Pai, entra com a solução, entra com a cura, entra, Pai, com a transformação, com a libertação, com a salvação. Deus, abre as portas da prosperidade, Pai, e completa a vida dos seus filhos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra abençoada. Até eu mesmo estou surpreso com a palavra de Deus nessa noite, mas eu creio que assim como Ele falou ao meu coração, Ele falou com o coração de muita gente aqui e vai continuar falando com todos aqueles que forem no canal do YouTube Pastor Nelson Marcos e assistirem essa mensagem. Eu creio nisso. Você já me segue aqui? Não? Gosta de Bíblia? Palavra pura e simples? Começa a me seguir. E quando eu entrar ao vivo, o sistema te avisa e você vem aqui e assiste a mensagem de Deus comigo aqui, tá bom? Agora, se você não seguir, aí fica difícil. E lembrando a você que essa mensagem, para quem chegou depois, chegou atrasado, canal do YouTube Pastor Nelson Marcos, canal do YouTube Pastor Nelson Marcos, vai ficar gravada lá. Eu duvido que você vai lá, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos. Duvido. Gente, essa era a mensagem. Obrigado pelo carinho, pela interação, pelas curtidas. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, guarde, proteja, livre você de todo mal e até o nosso próximo encontro, se Ele, o Eterno, nos permitir. Fica na graça e na paz de Cristo.